Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para uma aula de História da Paraíba para o concurso da Guarda Municipal de Santa Rita. Concurso que saiu nessa semana e a gente está aqui para gravar vídeo de História e também vai ter Sociologia aqui no canal. Então você que já conhece nosso trabalho ou que está chegando aqui agora, curta, comente e compartilha. Faz isso logo no começo porque é muito importante, beleza? Conto com vocês. E aí queria dizer que a gente vai ter conteúdo completo aqui no canal. E teremos também a nossa apostila, já está disponível. Então você que quer uma apostila completa de História da Paraíba com questões, com conteúdo e questões com gabarito comentado, então você vai ler o conteúdo que é focado igual aos nossos vídeos e também nós vamos ter questões para você estudar através de questões, como um simulado, e teremos um gabarito comentado. Então você não perde essa oportunidade. Quer? Fala comigo aqui no WhatsApp. O meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, beleza? Então, vamos embora. E aí dizer para vocês que já conhecem meu trabalho, sabe que eu sempre deixo o meu Pix aqui na descrição. Mas diante do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu acho que é fundamental que a gente esteja estabelecendo uma rede de solidariedade. Então, eu estou deixando aqui embaixo o Pix do Rio Grande do Sul, né? De uma entidade que eu conheço no Rio Grande do Sul, de pessoas, inclusive um amigo meu que mora lá e que está ajudando na distribuição de alimentos. Então, você que quer contribuir, aproveita, cola o Pix e contribui, porque é muito importante a gente fortalecer e ajudar, beleza? Então, vamos embora. Quando a gente vai falar, comecinho lá, começo, você sabe que aqui no canal, ó, eu falo tópico por tópico, que eu acho que é importante. Vamos lá. Esse concurso, ele copiou e colou o edital da Polícia Militar da Paraíba, na parte de História e Sociologia, ok? Então, professor, e seus vídeos antigos de História pode assistir? Pode, tem estresse nenhum, pode assistir. Agora aqui eu vou dar uma atualização e ver um conteúdo mais focado no Instituto Avalia, que é o Instituto do Concurso, beleza? Só pra gente ter essa compreensão, ok? Então vamos embora. Ele começa lá falando sobre o começo da Paraíba. Então, qual foi ele chama de conquista da Paraíba, as origens de conquista da Paraíba. Então, vamos lá. Esse território, que é o atual estado da Paraíba, era ocupado por quem? Pelos povos indígenas. Você não deve esquecer isso. Inclusive, porque o começo da colonização da Paraíba, ele é muito influenciado pelos diversos como é que eu poderia dizer? Ataques e guerras entre povos indígenas e europeus. Não esqueça disso, tá certo? Então, assim que você for pensar em história da Paraíba, pensa nisso, tá bem? Então, a gente tem esse aspecto aí que é muito importante de pensar quem habitava antes, os povos indígenas daquela região. E aí, a gente tem que lembrar o seguinte, quando é no ano de 1500, Portugal chega no Brasil. Portugal chega no Brasil querendo o quê? Ouro, não esquece isso. Portugal chega no Brasil querendo ouro, porque os espanhóis foram lá para a América Central, México, e tinha muito ouro. Portugal, que na época, né, grandes navegações, eles queriam ouro, chegaram aqui no Brasil e não tem ouro. E aí o que eles vão fazer? Extrair para o Brasil, mas é um período ali de 30 anos que Portugal chega, mas não ocupa. Por quê? Porque Portugal vem, ele não quer que o território brasileiro seja ocupado por povos estrangeiros. Qual o principal povo estrangeiro que tenta ocupar a costa brasileira nesse período? Os franceses. Qual o local onde os franceses conseguem se estabelecer na costa brasileira? Na Paraíba. Então, você tem que lembrar disso. A Paraíba é um território que foi ocupado pelos franceses, antes dos portugueses, inclusive. Tá certo? Antes dos portugueses. Por isso que esse começo da Paraíba é uma guerra dos portugueses contra indígenas e franceses. Grava isso que é muito importante. Então, você vai ter uma extração de pau-brasil no começo, os engenhos testes, a relação com os povos indígenas, e aí eu quero que você entenda logo isso. A relação com os povos indígenas era uma relação de aliança e de guerra. Não é uma coisa ou outra. Ela é de aliança e de guerra. Então você tem que entender que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, certo? Para a gente conseguir ter essa compreensão, essa dimensão que está acontecendo nesse momento na Paraíba, beleza? E aí, diante disso que está acontecendo nesse momento, você vai ter a tragédia de Tracunhaém, que muitos indicam como sendo o começo da Paraíba. E aí eu queria logo que a gente entendesse como é que os termos são utilizados. Veja, quando os portugueses matam indígenas, a gente utiliza vários nomes, guerra. Mas quando os indígenas matam os europeus, a gente chama de tragédia. Percebam como os termos são importantes, mas grave esse termo, tragédia de Tracunhaém. O que é isso? Os europeus raptam uma indígena, que é a filha
do chefe daquele povo, o que eles fazem? Invadem o território, matam todo mundo na usina de Tracunhaém, no engenho de Tracunhaém. Eles matam, os indígenas matam todo mundo. Então eu quero que você entenda logo isso aqui, ó. Se cair na sua prova dizendo, olha aqui, isso é questão de prova, dizendo assim, os indígenas eles eram pacíficos, os indígenas nunca representaram uma ameaça à colonização, os indígenas sempre foram, como é que eu poderia dizer, passivos ou sempre aceitaram a colonização. Se cair isso na sua prova, está errado. Não vacila com isso, ok? Caiu qualquer coisa do tipo, tá errado. Por quê? Porque os indígenas travaram muitos combates com os europeus também, beleza? Então, acontece a tragédia de Tracunhaém. E aí, quando é em 1574, professor, 40 anos depois da colonização de Pernambuco, por exemplo, pois é, aí é que vai começar as investidas para chegar na Paraíba, tá certo? Vai começar esse processo. E aí a gente vai ter 5 expedições, não erra isso, inclusive porque no teu edital tem lá 1574 até 1585. O que é isso? São as 5 expedições que vão se estabelecer nesse momento. Antes das expedições, aquela pausa para dizer, você tem 2 formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Gostou do vídeo? Deixa aquela curtida, deixa aquele comentário e manda esse vídeo para mais gente. Tem um grupo do WhatsApp que o pessoal vai fazer Guarda Municipal de Santa Rita. Manda o vídeo lá, isso ajuda, faz o canal crescer e é muito importante pra gente, beleza? E a segunda, o Pix, mas o Pix agora não é mais o meu, e sim lá do Rio Grande do Sul. Vamos contribuir com os nossos irmãos lá brasileiros de outro estado, beleza? Então, o que acontece nesse momento? A gente vai ter 5 expedições. A primeira, vamos lá, ponto por ponto. A primeira, Dom Fernão e Silva, ele vai vir para Paraíba, mas ele vai ser emboscado pelos povos indígenas. Então, começa com isso. Ele recebe um mandato. Aí quem é esse mandato, professor? É uma capitania hereditária. Então é basicamente o seguinte, eu sou um particular, ou seja, eu sou uma pessoa. Eu recebo do rei de Portugal a seguinte ordem. Vai para Paraíba, conquista aquele território. Oxi, mas se o território é inóspito, é ruim, por que eu vou lá? De quem é que vai ser o lucro? Meu. Então, eu invisto, eu levo o meu exército, eu faço a guerra e o lucro é meu. Então, Portugal não ganha nada com isso? Ganha. Primeiro, o território vira de alguém português. Segundo, os impostos vão para Portugal. Entendeu como é essa relação? Ah, professor, mas então quem toma conta é o capitão hereditário. Sim. Então ele faz o que ele quiser. Não. Entenderam como é uma relação... Eu costumo chamar que a capitania hereditária é como uma relação de... como a gente diz, uma empresa terceirizada ou um serviço que você vai prestar para o Estado, por exemplo. Então você que presta, você ganha o lucro, mas você não faz o que quer. É o Estado que diz o que você pode ou não pode fazer, certo? Isso a gente vê em muitos lugares. O Estado contratou uma empresa para calçar uma rua, como acontece, por exemplo. Então é essa relação que se estabelece aqui nesse momento, tá certo? Então a primeira, em 1574, Dom Fernão e Silva vai fazer isso. Aí ele vai sair dessa história, inclusive. Aí entra Dom Luís de Brito, que é o segundo, vejam só. Dom Luís de Brito, ele vai tentar. Ele vai com seus navios, mas ele sequer consegue chegar na Paraíba. Por quê? Ventos desfavoráveis, mar revolto. A gente tem que lembrar que, gente, século XVI, você sair com um navio de Portugal e chegar no Brasil é muito difícil. É uma navegação que durava cerca de 60 dias. Imagina você passar 2 meses em mar aberto. Imagina que loucura. A turma chegava aqui no Brasil podre, viu? Não acha que essa pintura que mostra a chegada do português aqui com aquela capa, aquela coisa bonita, não. O cara chegou aqui no Brasil depois de 2 meses comendo mal, se alimentando de comida podre, bebendo água suja. Então o cara chegava aqui no Brasil, um monte morria de escorbuto, o dente fica podre, cai, o cara morre. É isso. A viagem no mar, no Atlântico, não é aquela coisa bonita, fofinha, que o cara fica ancorado no navio e dizendo terra à vista. Não. Aquele é o final do final da jornada, certo? Então, o mar se encarrega de fazer Dom Luís de Brito voltar. E aí depois a gente tem o cara que de fato vai chegar na Paraíba, que é o Frutuoso Barbosa, certo? Então, o Frutuoso Barbosa ele vai tentar chegar aqui na Paraíba em 1579, também não chega por conta dos maus tempos. Então, vejam, 2 que não chegam por conta dos maus tempos. Inclusive, o Frutuoso Barbosa ele chega a perder um filho, certo? Ele chega a perder um filho por conta dos maus tempos, certo? E aí, em 1582, a gente tem a chegada de Frutuoso Barbosa na Paraíba. Então ele consegue chegar, mas ele é emboscado, ele é atacado por franceses e por indígenas. Qual povo indígena você vai lembrar? Potiguaras. Professor, peraí. Potiguar é quem nasce no Rio Grande do Norte. Exatamente.
O gentílico de quem nasce no Rio Grande do Norte. Eu sei que muita gente que é do Rio Grande do Norte vai fazer esse concurso na Paraíba. Eu sei. Então você que está me assistindo aqui, que é potiguar. Por quê? Por conta dos povos potiguaras, que são povos muito importantes daquela região que pega Paraíba, norte de Pernambuco e o Rio Grande do Norte. São os povos potiguaras e até hoje quem nasce no Rio Grande do Norte ganha este gentílico. Veja aqui, é um nome bonito, né? Gentílico é um potiguar, certo? Então você tem essa influência aí pra gente conseguir entender isso. Eles são derrotados por uma aliança entre franceses e potiguaras. São derrotados. 1582. Quando é em 1584, aí você grava essa data. 1574 começa, 1584 termina. 10 anos. Ou seja, veja, 10 anos. É muito tempo. Às vezes tu tá há 3 anos estudando para o concurso público e acha que tá muito tempo, né? Às vezes demora, mas depois chega. Calma. Vai estudando, que é assim mesmo. Então, em 1584, com a ajuda de espanhóis, eles vão chegar, dominar o local, expulsar os franceses e, de fato, tomar conta da Paraíba. Então, 1584 é o momento na Paraíba onde se consegue tomar conta do território, ocupar, e não é uma coisa fácil, certo? Não é uma coisa rápida, demora, porque esse 1584, mas aí o cara chegou e dominou. Não, é um período de guerra, que você chega, que você ganha um terreno, que você faz uma guerra, que você vai aos poucos conquistando, você pede ajuda, você pede reforço, ganha os navios, até que você consegue dominar o território. Compreende isso? Consegue entender essa relação? É a partir disso que a gente vai estabelecer esse território nesse momento, e aí a Paraíba começa. Para quê? Para a produção do açúcar. Mas isso é um tema para a próxima aula. E uma coisa que eu quero que você lembre, lá na Paraíba tem um território chamado Praia do Francês. Praia do Francês. Que é isso? Por que esse nome? Ocupação francesa. Lembra disso. E eu quero que você não esqueça de uma coisa. Século XVI, 1574, todo esse século é século XVI, tá? 1500. Qual foi a principal nação que invadiu o Brasil, o litoral brasileiro? Franceses. Professor, mas eu sempre ouvi falar na invasão holandesa. Século XVII. Beleza? Continue estudando, curta, comente, compartilhe. Chegou até aqui, não deixou aquela curtida, aí é vacilo. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. E na próxima semana tem aula de novo. Tchau, tchau.